Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. Oh, aleluia! Capítulo de número 11. É a palavra que o Senhor tem me confiado para essa noite. Uma palavra profética. Gênesis, capítulo de número 11. Oh, Deus de coisas grandes, Deus de maravilhas. Aleluia! Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã é meu esposo, o pastor Eduardo, que vai estar aqui à noite, né? Eu fui vendo, né? Pela manhã, pastor Delano, à tarde, pastor Éder, falei certo? E à noite, o pastor Eduardo. Aí eu fui vendo que o irmão Igor continuava. Eu só dizia, Deus dá força ao irmão Igor. Sustenta o irmão Igor, dá graça ao irmão Igor, porque o pregador muda, mas o Igor não muda. Falei, dá vitória ao teu servo. E eu sei que Deus usará com muita graça. Quando eu vi que o pastor Eduardo também estará à noite amanhã, e eu hoje à noite, eu falei, meu Deus, eu acho que era isso que João Batista sentia, né? Eu estava aqui e eu falei, meu Deus, realmente amanhã virá um após mim que é maior do que eu. Quem achou Gênesis 11? Versos de número 26 em diante. Diz assim o texto sagrado. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou então Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles da terra de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Entre comigo no verso 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. E você diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus. Oh, aleluia, glória, oh, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Como a gente abriu a narrativa do texto bíblico na genealogia de Terá, pai de Abraão, eu vou sintetizar bem rapidinho para você, porque todas as vezes que a gente abre a narrativa do texto bíblico numa genealogia, a impressão que a gente tem é que é tanto filho do filho do filho do filho, que uma hora a gente já diz, não sei mais de quem é filho, né? Mas você vai perceber que não tem dificuldade. Como foi só um pedacinho de Terá, da família de Terá, você vai ver que é muito simples, você vai entender como se fosse a sua. Terá é o nome do pai de Abraão. E ele já vai me perdoando de antemão, mas eu vou dizer aqui o tempo todo Abraão, porque você sabe que o Senhor lhe mudou o nome. De Abraão ele passou a se chamar Abraão. Então foi o Senhor que mudou o nome, ele ficou conhecido como Abraão. Não me obrigue a ter que dizer Abrão só porque eu estou lendo o capítulo 12, porque ficou conhecido como Abraão. Então vai ser Abraão, e você sabe que eu estou falando da mesma pessoa que é o Abrão. Quem entendeu, diga amém. Amém. Não me irrita, tá bom? Nós vamos seguir falando Abraão. Terá era pai de Abraão, mas não só de Abraão. Ele teve 3 filhos. Abraão era o primogênito, Naor era o segundo, o filho do meio, e o caçula, que era Harã. Então vamos lá, qual era o nome do pai de Abraão? Terá. Quantos filhos ele teve? 3. O primogênito se chamava? O segundo? E o caçula?
E aí a narrativa vai trazer uma coisa tão triste, uma tragédia que vai acometer a casa de Terá. E a gente diz tragédia, mesmo não sabendo qual foi a causa da morte de Arã, o filho caçula, porque você vê que o texto faz questão de mencionar que Terá enterrou seu filho Arã, ou seja, sendo seu pai ainda vivo, para poder mostrar o tamanho do peso daquilo que está acontecendo. E é por isso que nós chamamos de tragédia, independente de qual foi a causa da morte. Porque, cronologicamente falando, isso é como se fosse um atentado contra a vida. É muito triste sepultar pai, mãe, mas é a ordem cronológica natural da vida, que os filhos sepultem os seus pais, por mais triste que isso seja. Porém, é totalmente ao avesso, né? Choca, faz com que o luto seja quase que insuperável, insuportável, quando essa lei da vida é trocada, onde pais passam a sepultar os seus filhos. Infelizmente, a gente atravessou aí alguns anos, né? Estamos entrando no 2º ano, né? Em que, infelizmente, essa cena se repetiu algumas vezes. A ordem cronológica da vida foi alterada e por isso nós chamamos de tragédia, não importa por qual fato ou por qual motivo. Esse luto devastador entrou na casa de Terá, pai de Abraão. E Arã, apesar de ser o filho caçula, ele era o filho mais frutífero, o que apresentou mais fecundidade logo no início, porque ele era o caçula, mas foi ele que deu o neto primogênito para Terá. Foi o primeiro a gerar filhos dentro da casa. Então perceba os laços de amor. Normalmente o filho caçula, ele já tem uma forma de tratamento diferenciada do pai e da mãe. E isso não tem nada a ver com amor. Deixa eu explicar isso aqui, porque vai ver, Deus vai curar alguém agora. Aquela impressão, né, de que você ama mais o caçula do que me ama. Lá em casa, por exemplo, nós somos 3, exatamente como era na casa de Terá. E eu sou a do meio, tem a Larissa, que é a caçula, e a Elaine, que é a minha irmã mais velha. A Elaine, por exemplo, recebeu um tipo de tratamento da minha mãe e do meu pai que já não foi o mesmo tratamento que eu recebi. E isso não tem a ver com amor, tem a ver com a forma de se relacionar. Por quê? Porque normalmente o filho mais velho é cobaia da maternidade e da paternidade. Quando nasce o filho mais velho é que nasce o pai e a mãe. É ali que eles vão aprender a se relacionar. Então, obviamente, o pai e a mãe também terão um nível de construção de relacionamento com o filho que nenhum outro filho desfrutará, assim como cada filho. E talvez você pense assim, mas Camila, e quem tem muitos filhos? Irmão, não tem esse negócio de ter muitos filhos. Cada filho é único. Todo filho é único na sua forma de ser. Eu já sou a do meio e não recebi o mesmo coro que minha irmã Elaine recebia. Minha mãe era mais nova, mais estressada, ainda estava aprendendo. Comigo a coisa foi um pouco mais equilibrada. Agora a caçula, quem reclamava já era eu. Eu dizia, mãe, de vez em quando eu chegava lá, via ela falando alguma coisa. E eu dizia, já está podendo falar assim com a senhora? Porque na minha época eu não podia não. Né? Aquela coisa de caçula e tal. E isso não tem nada a ver com amor, tem a ver com o quê? Quando o filho caçula chega, ele chega num outro nível de maturidade paterna dentro de casa. Isso permite com que o pai se estresse bem menos que ele, bata bem menos nele. E eu volto a dizer, porque eu acho que Deus está curando alguém hoje aqui. Isso não é sobre amar, isso é sobre relacionar. Isso não diminui, nem aumenta a forma de amor que o pai tem por cada filho. Então, fora esses laços de misericórdia, de maturidade, de crescimento que Terá vai desenvolvendo com Arã, Arã ainda acrescenta na casa, trazendo a memória de um neto primogênito. Então pense, toda casa que já foi abençoada com uma criança, né? Sobretudo aqueles que já podem ser chamados de vô, de vó, sabem com perfeição do que eu estou falando. Minha mãe, por exemplo, é vó. E ela diz que ser vó é muito bom. Ela diz, Camila, é como se fosse filho sem responsabilidade. Eu digo, é mesmo, mãe? Ela diz, então vigia, porque eles querem estragar intencionalmente. É um jeito de dizer assim, ele é o meu neto, é meu amado, é minha amada, mas é problema seu, sabe? E minha mãe fala sobre isso. Então pense na alegria de Terá, do seu filho caçula saiu o seu neto primogênito. Qual era o nome desse neto? Ló. Aí você começa a entender porque que quando Deus chega a Abraão no capítulo 12 e diz assim para ele, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa de teu pai,
vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Você percebe a dificuldade dele, ele se desvencilha daquele restante, mas não consegue desvencilhar-se de Ló. Aí quando você sobe um pouco mais aqui na genealogia onde a gente viu, aí você começa a entender, porque quando Arã morre, o pai de Abraão, que é Terá, vai estender paternidade sobre Ló, que é o que acontece quando um pai perde um filho que deixou um neto. Aquele neto vai ser criado pelo avô, mas não vai ser criado como neto, vai ser criado como filho. Foi o que aconteceu com Ló. Ele foi criado como filho por Terá e Abraão viu aquilo acontecendo dentro da sua casa. Terá perdeu o seu filho, Abraão perdeu o seu irmão. Essa casa sofreu um baque tão grande com a dor do luto, a dor da perda, porque o luto ele te humilha. O luto ele te afronta. O luto faz com que a sua sensação de impotência seja potencializada. Então você vai perceber que não há uma coincidência no texto. Do que você está falando, Camila? É Arã morrer, é Terá dizer, vamos embora daqui. Imediatamente, por quê? Porque ele não quer ficar no lugar que ativa a memória da sua dor. Ali está a construção das suas lembranças, ali está a construção da sua família. Não há absolutamente nenhum cantinho que ele olhe, que ele não tenha uma lembrança e uma memória, seja de Arã, seja do nascimento do seu neto, seja da construção do seu relacionamento com o seu filho. Então ele entende que aquela família pode subsistir, sobreviver, superar em outro lugar e construir novas lembranças, não para esquecer as velhas, mas para não ser afetado pela memória da sua dor. Ninguém aqui pode criticar Terá. Isso aqui não é sobre superar, é sobre fazer o necessário para sobreviver. E nisto aqui Deus já está trazendo aplicação na vida de alguém que está passando por um nível de dor insuportável, seja a tragédia de um luto, ou seja uma traição, uma decepção, uma difamação, qualquer coisa que espete, que catuque, que ative a memória da sua dor. O que Deus está dizendo? Muitas pessoas não conseguem viver uma nova etapa, inaugurar um novo ciclo, romper com o passado que tentou lhe desgraçar, porque elas estão tão motivadas pelo seu próprio ego. Em que, Camila? Em mostrar que elas superaram, que elas rompem a etapa principal de quem de verdade quer superar, que é o quê? Não é superar, é sobreviver.